o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possa o nosso Divino Mestre Jesus nos envolver com seu manto de amor e luz, para recebermos tudo aquilo que necessitamos em nosso dia a dia, agradecendo sempre a querida doutrina espírita, que nos traz as informações que necessitamos para poder tomar decisões em nossa vida, que muitas vezes ficamos em dúvida e temos a necessidade de uma orientação mais detalhada. Hoje nós vamos estudar a paciência. A paciência, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Nesse capítulo, ele tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A gente vê que Kardec se preocupou de trazer as máximas do Cristo que estão no nosso querido São Mateus, no capítulo 5, né? Para que pudesse abalizar todo o trabalho que necessitamos para falar sobre a paciência. Nesse capítulo, a gente vai ver que nós vamos falar sobre as injúrias e violências, vamos falar sobre a afabilidade e a doçura que nos são trazidas pelos espíritos, são as instruções que os espíritos nos trazem, falando sobre a afabilidade e doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Então, quando a gente começa a olhar esse capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele trouxe para nós essas bem-aventuranças para poder situar a humanidade numa época muito difícil, em que o Império Romano ele dominava o mundo, ele estava no seu auge, e naquele momento não existia uma preocupação com a parte que seria aquela parte voltada para o ser, aquela parte voltada para o ser espiritual que somos, porque a preocupação estava um pouco dilacerada na mente daquele povo tão glorioso até então, que conseguiu fazer com que os seus domínios se expandissem tanto, e que naquele instante, em função da destruição da parte moral de muitos dos seus seres, de muitos dos seus contemporâneos, necessitava de um ajuste. Então Jesus, né, que veio naquela época e trouxe para nós a colocação das bem-aventuranças para poder fazer com que aquele povo recebesse um pouco de consolação em todo o estado de coisas que estava acontecendo naquele momento. Então ele trouxe essa parte que fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós temos no capítulo que foi selecionado como injúrias e violências, nós temos bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Então Jesus daí, ele está falando para todos nós que a brandura, né, que precisamos ter expressada em nossas ações, em nossos corações, farão com que aqueles que durante o seu período, né, de evolução, buscarem entender os ensinamentos do Cristo, fazer com que a brandura faça parte da sua existência, são aqueles que herdarão a terra. Nós estamos no momento, passando por um momento de transição. Então Jesus, ele veio mostrar naquela época que
é essa transição que nós estamos saindo de um momento conturbado, né, um momento de provas e expiações, para um momento em que nós teremos um mundo mais ditoso, um mundo em que poderão ter como seus habitantes aqueles que se dedicam a fazer o bem, a buscar a paz, buscar a fraternidade, buscar a convivência, né, de uma maneira amiga, de uma maneira em que as lutas e as guerras elas fiquem colocadas num passado distante, dando a cada um de nós uma tranquilidade. Por isso que Jesus está dizendo que os brandos, né, os brandos, eles vão possuir a terra. Quer dizer, aqueles que não buscam a belicosidade, aqueles que não têm a luta, a destruição, não têm a maneira de procedimentos inadequados, esses que possuirão a terra, aliviando o coração daqueles que naquele momento passavam por situações muito difíceis. Nós vamos ver pela história da humanidade que o cristianismo, né, ele veio sendo trazido até nós, até os dias de hoje, através de guerras, através de lutas, através de destruição. É só nos reportarmos as cruzadas antigamente, né? O que os cruzados fizeram? Eles queriam implantar a moral cristã, queriam implantar os ensinamentos do Cristo através da força, fazendo com que a destruição daqueles que não estavam professando a mesma religião, a mesma maneira de enxergar as coisas, fossem destruídos, trazendo o sofrimento e a dor para uma gama enorme de pessoas naquela época. Então, o Jesus ele mostrou lá atrás que não é esse o caminho que devemos seguir, né? E a gente vê no mais recente um pouquinho, né, quando nós fizemos a Santa Inquisição, em que a Santa Inquisição, aqueles que não professavam de alguma maneira, né, os ensinamentos que vinham através da imposição religiosa, fossem destruídos, e aqueles que cometessem algum tipo de contrariedade para os que estavam à frente, no domínio da nossa classe, das cidades, dos locais, então eles eram destruídos porque estavam contrariando uma vontade em que os poderosos religiosos da época implementavam, fazendo com que quem não os obedecesse fosse destruído. Então nós utilizamos a cruz do Cristo, que serviu, né, para imolar o nosso mestre, para castigar aqueles que estavam contrários aos nossos pensamentos, aos nossos ensinamentos. E utilizamos a fogueira, queimando uma quantidade enorme de seres, cujo angariamos espíritos em quantidade que não sabemos quantos, que se tornaram inimigos do Cristo, porque foram ceifados suas vidas, foram torturados de uma maneira que eles não conseguiram enxergar, não conseguiram ver justiça nisso. Então a gente precisa ter certo carinho, certo cuidado. E na seguinte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por que os pacíficos? Porque aqueles que agem de maneira a suas ações serem ações que não criem belicosidade, que não criem animosidade, que utilizem os ensinamentos do Cristo em seus procedimentos, tudo aquilo que nos foi trazido seja empregado no seu dia a dia, nos procedimentos que tem, nas atividades que exerce, né? Porque a gente precisa diferenciar também aqueles que a gente diz que são bem-aventurados, os pacíficos.
Os pacíficos são aqueles que utilizam a paz no seu dia a dia. E os pacificadores são aqueles que empregam a sua existência para gerar a paz aonde eles se encontram, né? Então nós temos exemplo de pacificadores aqui na nossa época. A gente tem o Gandhi, né? A gente vê que o Gandhi ele conseguiu libertar todo o seu povo através de atitudes de paz. Ele em momento nenhum ele utilizou das armas que nós até hoje utilizamos, né? Das armas agressivas, agressividade com palavras, agressividade com ações, agressividade com meios bélicos. Ele realmente fez o que Jesus pediu a Paulo, né? Embainha a tua espada, né? A Pedro, né? Desculpe. A Pedro, embainha a tua espada. Para quê? Mostrando para cada um de nós que a belicosidade gera em nós uma reação a qual nós seremos também imolados através daquilo que nós estamos imolando aos nossos irmãos. Então a gente precisa prestar atenção bem direitinho nesses ensinamentos que Kardec buscou, né? Dessas máximas que o Cristo trouxe para nós. Ele buscou ali para quê? Para balizar os nossos procedimentos no nosso dia a dia. E o terceiro item, que está também em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 22, ele fala: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá condenado ao juízo do inferno. Então a gente vê que o Kardec buscou essas informações para nos balizar nos procedimentos que precisamos adotar no nosso dia a dia. E a gente vai mais à frente e ver o que ele quis falar com isso. Aí no Evangelho está bem explicado aqui para a gente. Por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então o Jesus ele veio mostrar para a gente, através dessas máximas, os procedimentos que a gente precisa tomar no dia a dia da gente. Aquilo que a gente precisa fazer para ter uma vida realmente de acordo com os ensinamentos recebidos. E isso vem a balizar o item que Kardec puxou para cada um de nós, porque ele trouxe para a gente aqui essa informação inicial, né, através dessas máximas do Cristo, para que a gente pudesse ver que as injúrias e as violências elas foram geradas por nós mesmos, fazendo com que o sofrimento e a dor eles tivessem em cada um de nós um resultado de acordo com os nossos procedimentos. E mais à frente ele pegou as instruções dos Espíritos, que fala sobre a afabilidade e a doçura. Então mostrando para a gente que a benevolência para com seus semelhantes é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Então ele tá se referindo o quê? Os nossos amigos espirituais, que a gente precisa manifestar de maneira afável, de maneira doce, com aqueles com os quais nós convivemos, com aqueles que estão à nossa volta. Porque é assim que a gente vai conseguir melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa existência. E vem nos alertar que muitos de nós aprendem, dentro do verniz social, a mostrar uma aparência que realmente não é a nossa. Muitas vezes a pessoa chega para você, se coloca de determinada maneira e fala:
passe bem, esteja bem. E a gente vê que a colocação foi uma colocação só de verniz. Então, dentro da nossa sociedade, muitas vezes a gente aprende o verniz da sociedade e passa a aplicá-lo no nosso dia a dia, quando deveríamos utilizar, sim, aquilo que está dentro do coração de cada um de nós, para que nós pudéssemos agir com os outros da mesma maneira como gostamos que hajam conosco, sendo sincero em nossas ações, sincero em nossos procedimentos. Então esse capítulo ele vem nos mostrar que a afabilidade e a doçura elas são essenciais à nossa vida. E depois vem, falando sobre a paciência, que é o tema do nosso estudo de hoje, falar sobre a paciência. E na paciência é interessante porque ele começa colocando assim para nós: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Aí, quando a gente pega esse texto, dá a impressão de que, poxa, vocês espíritas, têm mania de falar que sofrimento é bom. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Em momento nenhum está exarado aqui no Evangelho, pelas colocações feitas, dizendo que Jesus nos colocou e a gente interpreta dizendo que sofrer é bom, sofrer faz bem. Não, sofrer não é bom, sofrer não faz bem. Ele está querendo mostrar que se o sofrimento nos atinge, é porque nós já atingimos uma certa capacidade de entender o sofrimento que está junto de cada um de nós. Quando nós conseguimos perceber os ensinamentos doutrinários, quando conseguimos perceber o que está sendo trazido para cada um de nós e conseguimos ver que só é dado aquilo que nós conseguimos carregar, ninguém recebe maior peso do que tem capacidade de transportar. Então, como Jesus é o nosso orientador, nosso guia, ele traz para cada um de nós aquilo que o nosso Pai define que seja necessário, em função de quê? Da nossa capacidade naquele instante. Se nós estamos passando por um momento de dor, se nós estamos sofrendo por algo que está acontecendo naquele instante, é porque nós já temos a capacidade de entender aquilo que está acontecendo conosco e tomar as providências que nos são necessárias. A doutrina espírita não manda em momento nenhum a gente se acomodar. Nós não temos que nos acomodar por aquilo que estamos passando naquele instante em função da dor. A dor ela está nos alertando que precisamos fazer algo. E a decisão de fazer, de como fazer, para que aquela dor seja amenizada, é nossa. Nós precisamos tomar essas decisões e verificar o porquê que aquilo está acontecendo conosco. Então, a partir do momento que nós temos entendimento necessário para compreender o que está acontecendo, nós podemos tomar as providências que nos cabem. Porque aceitar a dor não significa se acomodar com ela. Porque algo pode estar nos incomodando e não ser, naquele momento, viável a gente mudar drasticamente sem uma análise do porquê aquilo está acontecendo daquele jeito. Então, a aceitação é no sentido de entender que, se está acontecendo, é necessário que observemos o porquê e tomemos a decisão mais adequada.
Então, quando a dor nos atinge, é porque o Pai permitiu que nós, a partir daquele instante, possamos tomar as decisões adequadas, porque já temos capacidade para isso. E muitas vezes a gente fica se lamentando, fica reclamando e não toma as decisões que são mais adequadas. Então, quando nós somos atingidos, é porque necessitamos de tomar aquilo que dentro do nosso conhecimento é necessário como solução. Se eu estou sentindo uma dor numa parte qualquer do meu organismo, eu vou procurar quem? Eu vou ao médico, não é? Existem as clínicas. Se eu estou com problema de coração, eu vou procurar o cardiologista. Se eu estou com um problema qualquer no estômago, eu vou procurar o gastro. E vou por aí afora. Então é uma questão de tomar conhecimento do fato e fazer com que aquilo que está acontecendo comigo seja solucionado da melhor maneira dentro do meu conhecimento. E não ficar parado, reclamando, pedindo a Deus que me cure, sem eu me movimentar. Porque aí é inércia. A inércia, ela não deixa a gente tomar as decisões adequadas, não deixa a gente fazer aquilo que nos cabe. Aí a gente vai, né, nesse capítulo da paciência, e vem falando sobre sede pacientes, falando assim: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Que a gente deve, né, deve ser paciente. Ser paciente. E a paciência, ele está falando que também é uma caridade. Ter paciência também é uma caridade. E a caridade que a gente tem com aqueles que estão necessitando de esmolas, quando a gente dá esmola, não deixa de ser caridade, é uma caridade. Mas é a mais fácil de todas, porque nós estamos dando algo que a gente tem ali para ceder para a pessoa. Aí ele vem falando da caridade que a gente precisa ter com aqueles com os quais a gente convive. No nosso dia a dia, no trabalho, na rua, principalmente no nosso lar. Com aqueles que fazem parte da nossa família. Porque estão próximos de nós e estão se relacionando com quem no dia a dia tem os procedimentos, né, e fazem com que esses procedimentos eles sejam aqueles procedimentos que muitas vezes são procedimentos até tirânicos. Muitas vezes, na rua, no trabalho, a gente se relaciona bem, sorri para todo mundo, dá tapinha nas costas, dá abraço, cumprimenta, né? E chega em casa e a gente não trata a nossa família daquele jeito. Por quê? Porque existem certas situações no dia a dia, para todos nós, que vamos falar assim, tira a gente do sério. Né? A gente usa esse termo, você me tirou do sério. Mas me tirou do sério por quê? Por que eu estava sério e saí do sério? Porque aquilo que foi feito por alguém me incomodou. Muitas vezes é em função de quê? Da minha tirania, é do meu orgulho, do meu egoísmo. Eu quero que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu acho que deve ser. Só que quem convive comigo também tem uma maneira de enxergar, tem uma maneira de sentir, tem uma maneira de querer. E que pode não ser a mesma, coincidente com a minha. Como eu, né, às vezes, né, de uma maneira, vamos dizer assim, até machista, porque eu sou um homem, né? Eu falo machista. Mas existem muitas mulheres que são
danadas, né? Vamos dizer assim, que elas têm uma força de vontade, têm uma perseverança, têm até umas atitudes que muitos homens ficam até meio assim com medo delas, né? Pelas atitudes bem, vamos dizer assim, incisivas que elas possuem. Mas nós, muitas vezes, pelo egoísmo que possuímos, de não querer ser contrariado, a gente não deixa que o outro que está junto de nós se expresse, se pronuncie do jeito que eles estão sentindo, do jeito que eles estão vendo. Porque a interpretação é uma coisa muito individual. Eu posso pegar a mesma história, o mesmo texto, pegar dois de nós, né? Cada um pegando o texto de uma maneira separada, lendo esse texto todo, depois pedindo que faça uma observação com relação ao texto, falando o que entendeu, o que deixou de entender, o que achou interessante, o que não achou. E a gente vai ver que cada um de nós percebeu melhor uma coisa, não percebeu a outra. Porque nós somos assim. A gente interpreta de acordo com aquilo que tem dentro de cada um de nós. E no dia a dia, na convivência, muitas vezes os que está acontecendo no nosso lar, à nossa volta, eu entendi de uma maneira, a minha esposa entendeu de outra, o meu filho entendeu de outra, o meu neto entendeu de outra. Cada um está numa faixa de entendimento. E se nós levarmos em consideração que a nossa vida ela se modifica a cada ciclo, porque nós pertencemos aos ciclos da evolução, né? A evolução ela tem o ciclo físico e o ciclo espiritual. Nós precisamos prestar atenção, porque eu posso estar com o meu ciclo físico avançado, mas o meu ciclo espiritual ainda ser infantil, porque eu não consegui perceber as mudanças que aconteceram em mim. Eu não consegui perceber aquilo que eu precisava prestar mais atenção. Então, muitos de nós, pertencendo à mesma família, estamos em ciclos diferenciados, com percepções diferentes, com entendimentos diferentes. E às vezes aquilo que um faz não agrada ao outro. E nós precisamos fazer com que as nossas ações elas não venham agredir quem está conosco, quem está junto de nós. Nem no nosso lar, nem no nosso trabalho. Na casa espírita também não. Porque muitas vezes na casa espírita a gente tem uma ideia, o outro companheiro tem uma ideia dele, o outro tem outra. E às vezes a gente quer impor a nossa vontade. A gente olha e fala assim, está escrito aqui no Evangelho, está escrito aqui no Livro dos Espíritos. A Gênese disse isso. Então nós utilizamos a fonte de orientação da maneira que nós entendemos, porque vamos ver, quando Kardec codificou a doutrina e recebeu dos espíritos as informações e passou essas informações de maneira que didaticamente pudéssemos acompanhá-las, ele teve o entendimento dele, Kardec, que era um espírito que tinha um certo grau de evolução. Então, o que está colocado numa sequência lógica, numa sequência bem didática, bem de maneira a tentarmos compreender melhor aquilo que nos chega, para uns, para outros é meio confuso, é difícil de entender, a gente tem dificuldade de perceber. Então, quando nós utilizamos as obras dentro da própria casa espírita e achamos que o outro deveria ter feito daquele jeito, e às vezes nos aborrecemos porque não foi feito, nos aborrecemos porque a nossa vontade não está sendo feita, e eu não declino da minha vontade porque eu estou certo. Isso é um problema muito grande.
se eu estou certo na casa espírita, se eu estou certo na minha casa, se eu estou certo no meu trabalho. E os outros que estão à minha volta, eles estão certos? Estão errados? Compreenderam ou não compreenderam? Como é que fica esse relacionamento? Precisamos ter mais cuidados com isso. A gente vai ver que nos nossos relacionamentos aqui, ele fala também sobre a obediência e a resignação. Ele fala o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, quando ele quis dizer aqui que a obediência e a resignação não significa que a gente vá se acomodar. A obediência é a gente entender que a nossa razão nos mostrou que aquilo dali é o mais adequado. Se a razão mostrou para a gente que é o mais adequado, vamos respeitar, vamos obedecer. A resignação, o nosso coração está pedindo que aquilo seja daquele jeito. A gente precisa escutar o coração, ver o que está passando dentro naquele instante, para que a gente possa atuar. Não é ficar acomodado, não é se acomodar. Quando foi colocado para nós a obediência e a resignação, não foi para que você se acomode. Não está mandando se acomode, não faça as coisas. Não, não é isso. Preste atenção. Olhe o que está dentro do seu coração. Olhe o que está dentro do seu conhecimento, da sua razão, para você fazer aquilo que é necessário no momento certo. E mais à frente ele vem fechar, falando sobre a cólera, mostrando que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Olha que coisa terrível. É o orgulho que faz com que a gente julgue que nós estamos certos. Nós somos mais. Todos devem respeitar a gente. Fazendo com que não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, quando a gente deixa a cólera tomar conta das nossas ações, aí fica difícil da gente poder fazer com que a gente caminhe, Porque se nós formos olhar para os dias de hoje, o progresso, no dia de hoje, o progresso é a atividade intelectual e tecnológica, que está avançando a passos largos. Mas o nosso vício está sendo a indiferença moral. Que a gente possa ser paciente, exercitar a virtude da paciência. Porque ter paciência é uma conquista. Ter paciência é para aqueles nobres espíritos que já passaram por todas essas situações e conseguiram, no dia de hoje, se curvar perante as coisas que estão acontecendo e observar com conhecimento apurado tudo que pode ser feito. Nós ainda estamos numa situação, eu estou botando a mim, de repente vocês, eu não sei, Nós ainda estamos necessariamente buscando ser pacientes, exercitar a virtude da paciência. Porque exercitando a virtude da paciência, um dia nós vamos chegar lá. Eu queria agradecer a todos, desejar paz e muito amor no coração de todos,
para que a gente possa, com o decorrer do nosso caminhar, alcançar os objetivos que o nosso Pai, né, deu para cada um de nós. E que o nosso divino Mestre Jesus não se cansa de nos lembrar e de nos dar o apoio e a luz necessária. Muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!